Oi, gente, boa tarde. A segunda parte do vídeo, como eu prometi para vocês. O pessoal perguntou muito da saída de dólares da Bolsa, né? É um negócio que chega até a irritar a gente, porque saiu uma matéria que nunca saiu tanto dinheiro desde 1996 da Bolsa, né? Que saíram 14 bilhões de dólares, né, nos últimos 30 dias. É uma comparação difícil, porque em 1996, quando o volume chegava a 1 bilhão por dia, tinha comemoração, uma bruta na Bolsa. E hoje a gente está em 15 bilhões por dia. 14 bilhões de saída de recursos estrangeiros significa dizer menos de um dia de negociações na Bolsa. Significa mais ou menos eu dizer que hoje você está gastando mais do que quando você tinha 18 anos. 18 anos eu não tinha nada. Então a gente está comparando coisas diferentes. A saída da Bolsa é absolutamente natural nesse período. É uma realização natural, porque a gente saiu aí de 96 de 27 mil pontos, a gente está em 100 mil pontos, então é uma saída natural de recursos. Não é não diria que é uma percepção de risco ainda brutal contra o desempenho no Brasil. Tá? Perguntaram também os rumos da economia. Fica bastante complexo a gente falar rapidamente o que está acontecendo hoje no mundo. Eu vi até uma matéria dessa, a gente postou isso aqui, se vocês não estiverem enxergando, se o mundo hoje está ruindo, quais os riscos que hoje tem, os riscos mundiais dessa guerra Estados Unidos e China, né? Esse indicativo que as taxas longas de juros americanas, os T-bonds de longos de 10 anos, estão rendendo menos do que os curtos hoje. E todas as vezes que isso aconteceu no mercado americano antecedeu uma grande recessão. Então eu coloquei algumas perguntas. Por que mesmo com as taxas de juros longas ainda continuam caindo, por que o dólar continua se valorizando no mundo? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, na verdade. Porque taxa de juros para baixo, o dólar deveria se desvalorizar. É a briga que o Trump está com o Fed hoje. O Trump quer reduzir taxa de juros, ele quer conter essa desvalorização, essa sobrevalorização do dólar, para poder não importar a deflação. Ao contrário da inflação, a deflação é a queda geral de preços. E quando você tem o dólar valorizando muito, ou seja, né, as outras moedas ficando para baixo, vamos dar o exemplo do real aqui, fica cada vez mais fácil o Brasil vender produtos para o mercado americano. Eles estão mais ricos, né? Conseguem comprar mais barato, né? Conseguem comprar mais barato da China, tá? Essa é a grande briga, que a China está produzindo, tem produtividade semelhante aos Estados Unidos e tem um câmbio muito favorável. Então o Trump resolveu brigar na tarifação. Então eu vou tarifar os seus produtos, né? 300 bilhões de dólares eu tarifo em produto, a China ok, você desvaloriza o câmbio, mete o câmbio para baixo. Pô, mas você não pode fazer isso, aumenta o câmbio para baixo. Então eu vou baixar a taxa de juros aqui também. Mas hoje eu sou o seu maior credor, né? Você baixando a taxa de juros aí, mesmo né, que você tem excesso de liquidez, porque desde 2001 o Fed resolveu fazer o que um economista que eu falo para vocês o tempo todo, né, chamado Keynes, falou, vamos dar excesso de dinheiro, vamos colocar excesso de dinheiro a custo bem barato. Isso vai fazer a economia crescer. Só que chega num ponto que tem a chamada armadilha keynesiana. Esse é um economista inglês, né, que criou toda essa parte de teoria monetária. Essa armadilha significa que você tem a taxa de juros tão baixa que não consegue ter o mesmo efeito, né, que a técnica indicaria que tivesse. Então, com esse excesso de emissão de dólar, muito dinheiro, a inflação deveria subir. A inflação não sobe. Por quê? Porque o mercado americano está importando a queda de preços. Então, eles estão mais ricos, poder maior de compra em dólar, só que só consome de fora. O que acontece com isso? Não começa a produzir dentro do mercado americano. Então, não produz, eles têm excesso de dinheiro, colocam dinheiro no mundo todo para continuar com a hegemonia de moeda, continuam trabalhando para que o preço do petróleo mantenha-se estável até um pouco de elevação, para continuar tendo esse poder, né? Porque até 1995, 45, pós Segunda Guerra, o pessoal usava o ouro como lastro para as moedas.
O ouro é a mesma coisa do que você ter moeda, é um fator de troca para mercadorias. Então isso foi substituído ao longo do tempo pelos petrodólares na época, criaram um outro indexador e hoje cada país tem medido no seu produto nacional bruto a sua quantidade de moeda que tem em circulação. É quanto você produz, a gente troca essa produção e essa produção ela é trocada por dinheiro. Então ele está importando deflação e já perceberam que com isso está aumentando cada vez mais o déficit em transações correntes americanas. É tudo aquilo que ele, né, compra e vende. Então ele tem que ter um saldo favorável, saldo em transações correntes. Essa é a verdade. O que acontece? Cada vez eles compram mais, cada vez mais, né, dólares vai saindo para essas reservas cambiais de todos os países. Então o cara exportou, vendeu para os Estados Unidos, ele recebe dólares. Segura a reserva cambial, põe o dinheiro do país dentro do país. Se é o Brasil exportando, ele pega dólares, fica na reserva cambial, ele põe reais aqui dentro. Essas reservas cambiais que o mundo, né, conseguiu, né, fazer com que os Estados Unidos, que é a maior potência hoje, fosse o maior comprador, o que acontece com esses dólares? Eles têm que manter, né, como é a moeda aceita hoje, eles têm que manter essa reserva e têm que aplicar essa reserva. Como a gente faz quando sobra caixa, a gente tem que aplicar. Cada banco central de cada país tem uma reserva e tem que aplicar essa reserva. Não pode aplicar dentro do país. Tem muito economista que fala, pega as reservas do Brasil e paga a dívida aqui. Pô. Os reais já estão aqui dentro, ficou em reserva e os reais já foram internados. Aí tem uma série de políticas para controlar a inflação ou não com esse excedente de moeda local. Essa reserva cambial é aplicada. Como precisa ter poder de troca em dólares, eles aplicam mais em títulos americanos. Hoje, né, através dessa mudança que teve, né, nesse balanço econômico mundial, os Estados Unidos é o maior devedor do mundo. Só a China tem $1 trilhão em T-bonds, que são os títulos americanos. Só a China, $1 trilhão. Essa mudança nesse comportamento na economia americana fez que ela passasse, né, na década de 80, 90, que foi o New Age da economia americana, de ser superavitário no comércio internacional, ser superavitário nos gastos internos, né, para ser deficitário. Hoje eles têm déficit de quase $300 bilhões por ano nas contas públicas americanas e tem mais de $1 trilhão ano em conta corrente negativa. Então isso leva a gente pensar que por que continua a sobrevalorização do dólar? Se tem todo esse impacto, por que o dólar continua sendo valorizado? É a mesma pergunta, por que o Bitcoin sobe? Porque ainda existe credibilidade, né, num país que está querendo partir para uma situação muito ruim em termos econômicos. É impagável a dívida americana. E se eles perderem a hegemonia de moeda, vai ficar pior. O euro foi criado em 99 para tentar fazer com que, né, tivesse outra paridade. Só que quem ameaça hoje é a China. A China já está fazendo commodities, minério de ferro está fazendo em yuan, está fazendo petróleo em yuan. Então começa a ameaçar essa hegemonia. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro atacar os grandes produtores de petróleo para ter controle do preço do petróleo. E segundo, é o que o Trump está brigando com o Fed, o Trump quer reduzir taxa de juros, mais ainda. Hoje a taxa de juros americana é quase 0 a 0. Você tem uma inflação de 2% e uma taxa de 2%. Então, taxa de juros real zero. E o Fed está dizendo não. Essa política de expansão monetária, que eles emitiam dinheiro, emitia dinheiro quando teve em 2001 após as Torres Gêmeas lá, em 2001, foi 2001. O mercado americano estava ficando tão ruim, que eles começaram a emitir moeda. Nenhum economista sabe qual o efeito que vai ter o mundo inundado de dólares. E mesmo com o mundo inundado de dólares, o dólar continua se valorizando. Porque todos os países perceberam quem está consumindo, quem tem poder de compra, quem tem riqueza hoje. Vamos exportar para esses caras. O Brasil está no mesmo caminho. Então os países estão tentando, através do câmbio, fazer com que a economia local floresça. O chinês já percebeu, então essa é a grande briga. O
Trump vai lá, taxa, eles vão lá e desvalorizam o câmbio. Competitividade continua a mesma. Tá? Então, quem é que vence isso no futuro? Tá? Vai ser a taxação ou vai ser o câmbio que vai vencer? Teoricamente, se fôssemos analisar os Estados Unidos como uma empresa, ela está ruim hoje. Ela está ruim. É a maior potência que detém a hegemonia de moeda? É. Mas é uma economia que tende cada vez mais a aumentar esse rombo. Se eles aumentarem taxa de juros, como que é o Fed, o rombo vai continuar aumentando, seja nas contas públicas internas, seja no saldo de transações correntes. Mas por que então o dinheiro continua indo para lá? Porque ainda existe essa credibilidade. Mas desmantelar um castelo desse de credibilidade é muito fácil, é muito rápido até. Então a grande ameaça para a economia americana hoje é sem dúvida a China. Tá? O horizonte para o mercado americano é ruim. Né? Eles estão falando há 10 anos também que é ruim. Né? Tem economistas grandes falando que é ruim. Um economista contemporâneo agora que já morreu, é o Milton Friedman, não sei se já ouviram falar, você como estudante de economia já ouviu falar, falou, essa política keynesiana de dinheiro abundante e taxa de juros baixa, ela tem um limite, né? E do outro lado você tem o Brasil, você tem dinheiro escasso e caro. Dinheiro escasso e caro. Então, nem um lado nem um outro. Isso a economia americana já provou, que nem você aumentando muito a taxa de juros e segurando, né? ou nessa política expansionista gigantesca que teve, também não vai funcionar. Para o Brasil, o que acontece? O que eu falo para todo mundo, o dinheiro tem preço, 2 tipos de preço, que é taxa de juros e taxa de câmbio. Isso manda no mundo todo, como eu estou resumindo para vocês. No Brasil, se pegar desde 1995, que foi quando teve o plano de estabilização aqui, que a gente sumiu com a inflação, fazendo com que a taxa de juros fosse muito alta. Então a taxa de juros chegou, em termos reais, em 95, em torno de 24% a 27% real ao ano. Falou, como é que pode? Hoje está 6% a Selic, né? Era 24%. No plano de estabilização para transformar a inflação, estagnar a inflação, lá no plano do Fernando Henrique e tudo mais, aumentaram a taxa de juros brutalmente. Só que o que acontece? A taxa de juros desde 1995, ela vem caindo. Ela teve uns picos, né? Mas 2001, vamos colocar o mesmo horizonte no mercado americano, desde 2001 ela saiu de 24% e está em 6%. A gente está falando 6 não, está em 2%. Está falando de taxa de juros real, que é a Selic menos inflação. Selic menos inflação. Hoje está com a taxa em torno de 2%. A gente está experimentando o que o mercado americano experimentou alguns anos atrás, que estava no New Age americano, aquele boom, surgiram as gerações de yuppies, as empresas ganhando muito dinheiro, até 99, quando o Fed aumentou a taxa de juros, fez a mesma coisa, aí teve 2 crashes na bolsa americana. Hoje a gente está experimentando a queda de juros, a queda da taxa real de juros. Isso deve permanecer por algum tempo. Tá? E quando cai a taxa de juros, a gente está fazendo a eutanásia, está matando o rentista. Que é o rentista? Aquele cara que aplica só no mercado financeiro, empresta para o governo uma taxa de juros real alta e vive disso. Né? Vive num mundo paralelo que é péssimo também, que com o tempo você tem só os muito ricos e os muito pobres, você não consegue viver num país assim. Então, esse tipo de equalização financeira se dá pela taxa de juros, e todo o crescimento, toda a economia passa pela redução da taxa real de juros. Mesmo a 2%, eu estou falando lá de 27% real a 2% hoje é a 5ª ou 6ª maior taxa de juros do mundo, a brasileira. Tem espaço para cair mais? Tem espaço para cair mais. Tá? Eu acho que pode reduzir essa taxa aqui a um nível muito saudável de 1% real, o Brasil vai decolar. Vai ter uma reorganização nesse cenário, aí eu posso chutar, estava falando para vocês, não é para agora, mas nos próximos 10 anos vai ter uma reacomodação brutal na economia mundial. Brutal. Tá? Vai ter uma mudança de pesos brutal, talvez, né, aí a China desponte como a maior economia do mundo e que a hegemonia do dólar já não seja mais a mesma. Tá? Para o Brasil, tá?
o fluxo cambial, ele em alguns momentos que falam em sobe e desce de taxa de juros lá, o pessoal corre, né, para o mercado americano se porventura subir taxa de juros. Se taxa de juros reduzir, vem. Só que o efeito aqui dentro é pequeno no Brasil. O pessoal superlativa isso no curto prazo, né, achando que uma mudança de taxa de juros lá vai destruir o país. Muito pelo contrário. Acho que nessa reacomodação que tem no mundo, porque é tudo subjetivo, que essa percepção que a Argentina está mal, o Brasil vai mal, é subjetivo de curto prazo. O pessoal acaba entendendo que as economias são bem diferentes. E, aqui você tem 220 a 240 milhões de consumidores. Não é um país desse tamanho, não é uma Turquia. Tá? Comparam taxa de juros, crescimento com Turquia, com países que não têm comparação. Tá? O que tira essa percepção de risco do mundo para um país que pode progredir é a chamada estabilidade. Se a gente tiver estabilidade financeira, que é estabilidade em taxa de juros, estabilidade de regras, o país começa a crescer assustadoramente. Então, nessa reacomodação, nessa realocação de forças no mundo, eu sou otimista demais, tá? Eu acho que no pior cenário o Brasil ainda sai bem. No melhor cenário ele vai despontar como potência nos próximos 4 a 5 anos. Para a Bolsa, para a nossa Bolsa, com essa taxa de juros real baixa, que significa o poder de remuneração do dinheiro, né, como eu disse, é a eutanásia do investidor. Dinheiro vira batata quente, vai todo mundo correr para ativo real. Uma das percepções de risco do mundo, com esse panorama americano, é que o ouro não para de subir. Né? O ouro é tido também como um ativo real. Então, vamos aceitar o ouro para sempre. Então, o ouro tem subido muito e deve subir mais. Tá? O ouro deve subir mais. Mas, como tudo isso é subjetivo, pode ser que em determinado momento fale, não, eu vou ficar no Brasil mesmo do que aplicando lá fora. Em determinado momento, o Brasil vai pegar 90% das reservas que ele está em T-Bond, que ele tem que manter isso, né? Em T-Bond americano, ele pode falar, não, vou aplicar na China. 10% dessas reservas o Brasil já aplica em outros lugares, né? Parece para o FMI, constrói porto em Cuba, faz mil coisas, né? Não é ruim, isso não é ruim. Emprestou para Cuba, se eu tiver direito de uso por 30 anos lá, eles não precisam nem pagar, eu uso o porto e pronto. Porque esse dinheiro estaria perdido. Ele é remunerado a uma taxa de juros de 2 e aqui, né? 2 efetiva, né? Nominal. Você tira a inflação, é remunerado a nada, enquanto você remunera aqui a 2% cada em níveis reais. O que tem acontecido? O pessoal pega dinheiro, manda para o Brasil, o Banco Central segura os dólares, dá reais, o cara vem e aplica, empresta para o governo. Então os Estados Unidos têm feito isso, né? O famoso terrorismo financeiro há muitos anos. Ele ganha uma taxa real aqui, né? E paga nada nas reservas lá fora. Então você imagina que o cara faça um empréstimo aqui em dólares, empresta para o governo para ganhar 2, né? E aí o Banco Central pega esses mesmos dólares e aplica a zero lá fora. Então isso tem mantido a hegemonia da moeda americana, isso tem mantido, mas isso deve acabar rápido. O efeito para controlar isso é a taxa de câmbio, que é o preço do dinheiro. Você fica controlando a taxa de câmbio para que esse efeito perverso de você pagar, né? O que você deve, você paga o dobro do que você, né, capta. Você está sempre perdendo dinheiro nesse cenário. Já não conseguem fazer isso com o mercado americano. Então eu acho que é o seguinte, taxa de juros versus T-bonds vai continuar com uma taxa real ainda, durante um bom tempo. Isso não afasta, não faz com que a saída de dólares seja por má remuneração. Meu desenho para esse cenário aqui é que o Brasil tem um ciclo econômico de crescimento aí de 3 a 4 anos brutal. Isso vai puxar preço das ações, vai puxar preço de tudo. O câmbio pouco importa, se a gente vai ficar mais rico ou mais pobre em dólar, mas eu acho que ele vai acabar se equilibrando depois dessa reacomodação. A gente vai precisar continuar fazendo comércio mundial.
seja em dólar precificado de forma correta, seja em outra moeda. Acho que já é uma realidade para a Vale, boa parte ela já está fazendo do minério de ferro em yuan, né? E isso tende a continuar dessa forma. Então, não se assustem com saída de dólares da bolsa no curto espaço de tempo. Tá? Não se assustem com esse terrorismo entre China e Estados Unidos, porque no final dessa reacomodação, eu acho que o Brasil sai favorecido, porque o Brasil não é um país industrializado, infelizmente não é industrializado. Quando a gente teve a sensação de riqueza no Brasil, na época do Lula lá, por que a gente ficou rico? Porque o Lula foi um bom presidente? Não, porque a gente teve uma alta do preço das commodities. A gente exporta soja, a gente exporta milho, a gente exporta café, a gente exporta minério de ferro. Então, a gente é um país comoditizado, né? Ou holanditizado, que eles falavam. Então, que a gente só exporta matéria-prima. Então, o mundo vai continuar comendo, o mundo vai continuar consumindo, e o Brasil, nessa situação de ter muita commodity, vai sair favorecido também. Então é isso, não se assustem com essas oscilações de curto prazo, já falei de via varejo para vocês. Então é isso, esse é o videozinho aí. Foi bem longo, mas eu acho que vale a pena. Um abraço, pessoal. Tchau.